Olá, queridos estudantes, sou o professor Sandro Massarani e neste importante vídeo vamos aprender a estruturar nossa história a partir das ideias de Aristóteles, onde cada história possui 3 atos, início, meio e fim. Vamos então construir uma sequência lógica, fazer com que nossa história tenha uma base sólida e que com isso cative a audiência. Mãos à obra! Estamos aqui no meu site, o Além do Cotidiano, massarani.com.br. Muitos já sabem, tem um curso completo de roteiro e escrita. Logo, no iniciozinho, unidade 1, a história. O segundo texto, a estrutura de uma história. Lembrando que esse vídeo é um suporte ao texto. Eu faço os vídeos até de uma maneira bem informal, como se fosse uma conversa, porque muita gente tem um aprendizado facilitado com o vídeo. Mas a base de todo o curso são os textos que eu escrevi. Bem, inicialmente é importante a gente salientar que a escrita não é um processo muito instintivo. O que isso significa? Que às vezes a gente acha que por ter assistido alguns filmes, lido alguns livros, histórias em quadrinhos, visto peças de teatro, enfim, que basta a gente sentar e começar a escrever. Geralmente até a gente consegue fazer uma história, pode agradar um ou outro, mas que sob uma análise um pouquinho mais crítica, essa análise vai identificar problemas graves. E geralmente os problemas mais graves que a gente analisa numa escrita mais instintiva são problemas de estrutura. O que significa isso? Histórias que não seguiram uma lógica narrativa a partir do que o filósofo grego Aristóteles já havia afirmado, que toda história tem um início, um meio e um fim. Ou seja, toda história tem o ato 1, o ato 2 e o ato 3. O processo de escrita é um processo, então, mais elaborado, de muito esforço, muito estudo de técnicas de escrita. É lógico que há exceções, alguém vai poder chegar, sentar e escrever direto, sem qualquer tipo de planejamento ou de conhecimento mais teórico, e pode sim fazer uma excelente obra, só que é a exceção. A regra é que a gente tenha em mente como que a estrutura de uma história, nos moldes aceitos pelo padrão da indústria, porque o que a gente vai ver nesse vídeo é uma regra que geralmente é aceita, tanto para os principais filmes quanto para os principais livros, de como uma história deve ser encadeada. É óbvio que existem várias obras excepcionais que fogem dessa estrutura de ato 1, ato 2 e ato 3. Mas a gente precisa saber como que é essa estrutura até para podermos quebrar essa regra. Então, uma das principais qualidades de um bom escritor é fazer com que a história tenha uma base firme e que ele consegue, através da sequência de cenas, da sequência narrativa, prender a audiência. E a estrutura da história é responsável por isso. Bem, então, como comentado, cada história possui 3 atos. E aqui nós temos, ficou até bem certinho na imagem, eu recomendo salvar essa imagem do site e sempre analisá-la, que possível, todo o desenho da estrutura de uma história, como ela deve mais ou menos ser para os padrões mais aceitos. Então nós temos, eu vou falar rapidamente do panorama geral aqui, e depois vamos analisar com detalhes cada tópico desse. O ato 1 corresponde a basicamente 30% da história, começa então com o mundo ordinário e o gancho, tem um incidente que vai tirar o personagem do mundo ordinário, o distúrbio, estabelece situação em conflito, primeiro ponto de transição. O miolo da obra, o ato 2, corresponde a grosso modo 55%. Desenvolver e complicar a situação, ponto central. Novamente, desenvolver e complicar a situação, preparando para o clímax. E o segundo ponto de transição. E o ato 3 corresponde é curto, 15% da obra. Eventos iminentes que levam ao clímax. O clímax, que tem um impacto visual destacado. E o epílogo, ou o cliffhanger, que é um gancho para a continuação da obra. Então é importante que o escritor saiba isso com detalhes.
Então vamos ver cada pontinho desse. Bem, o ato 1 é o ato introdutório, que corresponde a em torno a 30% da obra. O início do ato 1, temos duas formas de começá-lo. Ou começamos direto no chamado mundo ordinário. O que é isso? O mundo ordinário, o início da obra vai servir para o escritor mostrar como é a vida cotidiana do personagem. Como esse personagem vive, como é o trabalho dele, como que são as relações familiares que ele possui, a questão amorosa, entre outras, questão, né, profissional, se é muito agitado, se não é. Então nós temos aí poucas páginas ou poucos minutos para estabelecermos, né, o mundo ordinário do personagem. Por quê? Em sua essência, a nossa história vai ser uma desarrumação desse mundo ordinário. A história vai pegar um personagem do seu mundo ordinário e vai jogá-lo em uma situação completamente avessa a ele. Então, uma boa história, né, a gente pressupõe que o mundo ordinário do personagem vai ser muito afetado, muito sacudido. E também o escritor não pode demorar muito nesse mundo ordinário, senão a audiência fica até entediada. Então podemos começar logo no ato 1 com o mundo ordinário, ou podemos começar com um gancho para prender logo a audiência. Por exemplo, se é série de TV, usa muito isso, começa logo com um crime acontecendo. Então já acontece um crime e aquilo já prende a atenção da audiência, e aí depois sim nós temos a exposição do mundo ordinário do personagem. Então o início do ato 1 é interessante, né? Podemos começar com um gancho, né? O hook para prender a audiência, depois o mundo ordinário, ou começamos direto com o mundo ordinário, sempre com a ideia de mover a história. Vamos sempre mover a história tem sempre que andar. Não vamos tornar a história muito estática, não. E aí logo também, né, após estabelecermos o mundo ordinário, vem uma parte crucial, que é o incidente, o distúrbio, inciting incident. É algo que vai fazer o chamado a esse personagem para ele sair do mundo ordinário. Pode ser uma campainha tocando, um telefone, ou ele presenciar, né, um assassinato, ele ser testemunha do assassinato, ou pegando aí o Hobbit, né, do Tolkien, quando ele deixa os anões entrarem na casa dele, aquilo vai ser, né, algo que vai já direcionar, começa a puxar o protagonista para fora do seu mundo ordinário. Então é muito interessante e deve ser muito bem escrito esse incidente ou distúrbio que vai já começar a jogar o personagem num caminho, né, sem volta. E aí que o final do ato 1, o escritor deve estabelecer qual é a situação do personagem e qual o conflito. Ou seja, o final do ato 1 deve ser bem claro para a audiência, no sentido de que a audiência tem que saber quem é o protagonista ou protagonistas, qual o objetivo do protagonista e qual é a oposição, o conflito que esse protagonista vai enfrentar. Então, o ato 1, ele serve, o final do ato 1, ele serve para estabelecer qual é a situação e o conflito para poder fazer a passagem para o ato 2. É interessante, podemos colocar no final do ato 1 um ponto de transição. Assim que o conflito e a situação do protagonista for estabelecido, nós temos aí um ponto de transição, o plot point, que é a passagem para o ato 2. Alguns escritores, eu gosto disso, colocam aqui um impacto visual destacado, ou uma parte no texto meio bem destacada, impactantezinha, para mostrar essa passagem, que agora estamos indo para o meio da história. E é uma passagem sem volta. Eu acho que tem que ser bem claro para a audiência, no final do ato 1, que o personagem está indo por um caminho sem volta. Ele está saindo do mundo dele, do cotidiano, ou para uma aventura que ele não sabe o que vai acontecer, ou para um romance completamente imprevisto. Enfim, ele tem que ir para algo longe do seu mundo ordinário. Não precisa ser um deslocamento físico, não. Isso é importante. Os exemplos de guerras, batalhas são mais fáceis, mas pode ser um deslocamento psicológico, um deslocamento interior, algo que faça o interior dele se sentir sacudido e sair desse mundo ordinário. E aí chegamos no ato 2, que é a maior parte da obra, em torno de 55% a grosso modo. O ato 2 é dificílimo de escrever.
Por quê? Muitas vezes a gente já sabe qual é o início de uma obra, a gente já sabe como é o final de uma obra, e aí o ato 2 fica uma ponte, né, meio que inútil entre o ato 1 e o ato 3. Esse é um erro que não devemos cometer. O ato 2 ele é muito importante e deve ter todo um esforço do escritor para poder rechear esse ato 2. Às vezes a gente até começa escrevendo uma obra pelo final, né? A gente sabe como é o início, sabe como é o final e ficamos bem perdidos no meio. Existem duas formas para a gente atravessar esse pântano perigoso, que é o ato 2. A primeira maneira, essas formas a gente vai fazer ao mesmo tempo, elas coexistem. Tá? É o princípio da ação crescente, ou rising action. Ou seja, o ato 2, nós vamos colocar para o personagem conflitos cada vez mais intensos. Vai ficando cada vez mais difícil ele alcançar o seu objetivo. Tá? A situação vai parecer perdida muitas vezes. Então vamos aumentando a tensão, a escala da tensão, para a audiência ficar preparada para o final. Então uma das formas da gente desenvolver o ato 2 é o princípio da ação crescente, escalonar a tensão. Só que se a gente só fizer isso, a audiência fica também, né, meio extenuada, muito cansada. E aí é bom alternarmos o princípio da ação crescente com os subenredos, ou subplots. Os subenredos são muito importantes. São enredos secundários, que obviamente ficam à sombra do enredo principal, do objetivo principal, mas eles dão vida à obra. Então, o ato 2, ele precisa ter alguns subenredos. Não muitos, às vezes, quanto menos, melhor. Mas precisa ter, por exemplo, personagens secundários importantes com vida própria. O personagem principal, o protagonista, ele pode participar também de subenredos, ou podemos ter subenredos paralelos ao personagem principal. O importante é que tenhamos histórias que não seja somente o objetivo do personagem principal, porque é isso que vai povoar de vida todo o mundo da história, da narrativa. Eu tenho um texto no site sobre subenredos, eu acho crucial, o escritor tem que saber escrever os subenredos, e só ter esse cuidado. Às vezes a gente coloca vários e vários subenredos na história e fica meio que perdido, e às vezes a gente perde também o fio da meada da história principal. O subenredo não deve tomar conta da história principal, mas é uma ferramenta para a gente atravessar o ato 2. Opcional, alguns escritores, no meio do ato 2, colocam o chamado midpoint, que é uma espécie de reviravolta. É quase como um ato adicional. Essa reviravolta é bem marcante. Por exemplo, às vezes um aliado se torna um inimigo, um personagem principal morre, há uma sacudida ainda maior na vida do personagem. Então, às vezes, para podermos continuar avançando com o ato 2, é importante que tenhamos aí um ponto midpoint, né, um ponto no meio da história, que traga alguma reviravolta. Também é bastante usado, é opcional, mas é mais uma ferramenta para o escritor poder, então, colocar mais recheio no seu ato 2 e também contribuir para o avanço da narrativa. Logo após esse midpoint, ou na segunda metade do ato 2, é importante desenvolvermos e complicarmos a situação, preparando para o clímax. O clímax vai ser a hora decisiva, a hora do vamos ver, onde a audiência vai saber se o protagonista vai ou não conseguir o seu objetivo. E aí o final do ato 2 é a preparação, né, para o momento decisivo, uma grande batalha, uma declaração de amor, uma entrevista de emprego, enfim, é a hora que vai chegar, que antecede o clímax, onde a situação e o conflito está quase no máximo. E aí vem o segundo ponto de transição, ou o segundo plot point, que é a passagem para o ato 3, que eu também gosto de dar um destaquezinho. Podemos colocar aqui um impacto destacado, né, no visual ou no texto, enfim. E o ato 3, que não deve ser um ato longo, que é a conclusão da obra. Aqui eu coloco a grosso modo 15%. O ato 3 é composto, o início dele, de eventos que vão levar ao clímax, é a continuação do ato 2, mas o mais importante, sem dúvida, é o clímax. É a hora, então, que o personagem parte para o momento decisivo. E aí,
o clímax, lógico, né, culmina aí toda a expectativa da audiência, deve ser muito bem escrito, de repente não muito longo, mas isso tem exceções. O clímax é o momento da audiência extravasar, né, de realmente observar se o personagem teve sucesso ou não. E aí temos que dar vários impactos visuais destacados, o texto tem que ser também bem impactante, caso seja, né, uma obra literária, dentro desse clímax. Então, quando acabar esse grandioso evento, que pode ser um evento físico de uma batalha, um evento interior psicológico do clímax, vem o finalzinho, que é o epílogo. Algumas obras acabam no clímax. Geralmente, até contos tem isso, muitos contos. Consegue ou não, acaba ali a obra. Tem que escrever muito bem para acabar no clímax. E a audiência, geralmente, ela está muito tensa no clímax. E aí tem, às vezes, o final realmente é arrebatador. Mas, na maior parte das obras, nós temos um epílogo, né, o denouement, que é o aparar das arestas, né? O escritor, no epílogo, ele vai fechando, então, todas as pontas da obra, vai concluindo alguns subenredos. Não deve ser muito longo, né? O epílogo deve ser só para dar uma pincelada final na obra. Às vezes, né, o clímax acontece, a audiência já fica esgotada com o clímax e ainda tem que aguentar, né, um epílogo interminável. Isso não é legal. Mas o epílogo é importante até para o escritor poder finalizar algumas arestas ali, alguns pontos importantes. E ele também pode não finalizar. Alguns pontos da história podem ficar sem conclusão, até sem explicação. Mas é importante que o escritor faça isso consciente. E ele sabe que vai ser cobrado caso ele não feche alguns pontos da história. Existem grandes obras que deixam um mistério. E aí tem que ser uma escolha boa do escritor. Então, a obra pode acabar com um epílogo, ou, como é muito comum em séries de TV, revistas em quadrinhos, o cliffhanger, que é um gancho para a continuação. Ou seja, nós temos aí um outro crime acontecendo, uma deixa para o próximo episódio. Grandes escritores conseguem fazer essa tarefa dupla. Eles fazem um clímax, né, do final da história e já emendam com um epílogo ou rapidamente um cliffhanger, né, que você fica então satisfeito com o clímax e já fica nervoso esperando o próximo episódio, a próxima revista. Enfim, então é uma outra opção para o escritor acabar aí com um cliffhanger que dá margem para uma continuação. Então, queridos, essa é o esqueleto da uma estrutura de uma história. Ele é bem importante. Não significa que toda história vai ter essa estrutura, mas que ela é fundamental para que a gente não faça uma história esburacada, uma história que tenha graves problemas de sequência narrativa, onde o ponto importante da história não seja o clímax, de repente seja no início, e aí o restante da obra fica arrastado. Então, mas é um guia. Existem, lógico, né, isso aqui é um guia, são regras que devem ser conhecidas pelo escritor, mas que também têm que ser quebradas. Muitas das grandes obras quebram completamente com isso. Mas é aquele velho ditado, a gente precisa saber as regras para poder quebrá-las. Enfim, então eu desejo bons estudos para todos, analisem muitas obras, né, histórias em quadrinhos, novelas, filmes, tentem identificar qual o ato 1, o ato 2, o ato 3, o clímax, os pontos de transição. Às vezes não é muito claro, mas é um excelente estudo, uma excelente forma da gente aprender. Muito obrigado pela companhia, foi um grande prazer e até a próxima.